Glória a Deus. Que maravilha. E aquela exaltação, ela vinha do coração de Deus para aquele homem. Deus diz: muitos, os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Deus exalta os seus servos. O primeiro governador do estado do Egito foi um servo de Deus, há milhões de anos atrás. Foi o primeiro na Bíblia Sagrada. Para quê? Para um grande problema que surgiria na terra do Egito. Muitos iam morrer. Uma crise terrível vinha da parte de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz, e é o sonho do nosso coração, sabe, se essa irmã sonha demais, o meu sonho, poxa, meu pai, o primeiro governador do Egito foi um servo de Deus. Assim também, Senhor, nós queremos um governador do estado do Amazonas que seja um homem de Deus, que tenha o Espírito de Deus. Será que nós estamos pedindo muito para preservar a nossa vida, tirar a nossa vida, tirar nós da miséria, do caos e da fome, para fazer de nós felizes e abençoados, transitarmos para a direita e para a esquerda seguramente, sem temor, dormirmos e acordarmos na santa e maravilhosa paz, graças ao governo e administração de um homem segundo o coração de Deus. Não passo fome, sabe por quê? Por causa desse governador que não deixa a gente passar fome. Não tenho medo de sair, sabe por quê? Por causa da administração eficaz e sábia, inteligente desse homem que Deus colocou. Só coisas boas. Um homem inteligente. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Sobre toda a terra do Egito eu te tenho colocado, para tirar o meu povo da fome, da miséria e da calamidade e do caos. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Que maravilha! Eu consigo imaginar como ficou o coração de José, alegre, feliz. Porque ele já queria há muito tempo se apresentar a Faraó. Há muito tempo. Só que demorou muito para ele se apresentar. Deus teve que mandar um sonho para ele, perturbar o espírito, incomodar ele, tirar o sono dele para que ele viesse receber José. Até então ele nem ligava. É tudo na hora de Deus.
e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra. Ajoelhai. Porque lá eles adoravam os homens. Homem sábio, inteligente, eles adoravam. Ajoelhai. Rapidinho mudou a vida dele da água para o vinho. Aquele homem que estava preso injustamente foi vendido pelos seus irmãos por causa da inveja. Porque ele já nasceu predestinado a um governador. Mas antes que a profecia se realizasse, aconteceu muita adversidade. Mas Deus era com ele. E a profecia se cumpriu. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Sem ti, a presença dele. Um homem importante, uma autoridade constituída por Deus ali na terra estranha, que não era dele, não era o nascimento, ele não nasceu no Egito. Eu sou Faraó. Porém, sem ti ninguém levantará sua mão ou o seu pé. Sua mão ou seu pé. Em toda a terra do Egito. Naquele momento, Faraó estava elegendo ele como o segundo homem, um governador, o segundo homem mais importante. Por quê? Por causa dos conselhos que ele deu para o Faraó. Os conselhos. Para os conselhos que ele deu a Faraó. Aleluia. E chamou Faraó o nome de José, Zefanate Penéia, e deu-lhe por mulher Azenate, filho de Potífera, sacerdote de Ir. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra. Ele saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito, no segundo carro. Todo mundo ajoelhando, porque vinha da ordem de Faraó. Que maravilha de Deus, né? Esse é o Deus na qual nós o adoramos e exaltamos. Porque até na terra da adversidade ele opera, até com o grande Faraó. E a Bíblia diz que a terra ela produziu os 7 anos de fartura de mão cheia. Ela produziu. A terra ela produziu nos 7 anos de fartura mão cheia. Como José tinha interpretado o sonho de Faraó. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou o mantimento nas cidades. Ele ajuntou nos 7 anos de fartura. Ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos. Ele ajuntou.
Ele ajuntou tudo e guardou o mantimento. E ele guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor do campo de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar. Porque ele sabia que viria 7 anos de fome. Por isso que ele fez isso. Depois dos 7 anos de fartura, viriam os 7 anos de fome. E ele já estava prevenido, estava se precavendo. Que ele ia passar, o Egito ia passar com o faraó e todo mundo. E ele era o governador. Por que você está guardando José todo? Ora, por quê? Porque vai vir 7 anos de fome aí, meu irmão. Ah, tá. A terra não vai produzir nada. Não adianta plantar, ela não vai produzir. Assim ajuntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. O que nós estamos ajuntando? Vai vir a tribulação? Vai. O que nós estamos ajuntando? Deus já revelou para... O que nós estamos ajuntando para Deus? Porque nós vamos prestar conta diante de Deus dos nossos atos. O que nós estamos acumulando? Porque vai ter o tempo da colheita diante de Deus. E o que nós estamos ajudando? Deus já revelou para nós através da Bíblia que vai ter o tempo de prestação de conta. Nós temos que ajuntar, ter muita oração acumulada, rogos e súplicas, porque haverá um juízo de Deus sobre a terra. Rogos, lágrimas diante de Deus e bondade e misericórdia. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu inimigo tiver sede, é fácil fazer isso? Não é fácil. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber. Fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça e Deus vai te recompensar. Cadê o presunto? Nós devemos fazer como José. José sabia, ele interpretou o sonho. Que viria dias terríveis. Ele era um servo de Deus, ele não queria morrer de fome. Ele não queria passar fome. Ele ajuntou toda a comida que a terra do Egito produziu. E o Brasil está juntando essa comida, meu irmão, minha irmã, está desperdiçando a comida que o Brasil produz. É um desperdício terrível de comida, de fruta, de banana, fartura. Nós devemos não desperdiçar comida.
Eu não gosto de desperdiçar comida. Eu como tudo que está no prato. Porque eu sei o quanto custou aquela comida. Água, então, eu não gosto de desperdiçar água. Não gosto, não. O que nós devemos ajuntar? Fazer boas obras dignas de arrependimento. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que furtava, não roube mais. Aquele que enganava, não engane mais. Se converta. Perdoe 70 vezes 7. Ajunte muita misericórdia. O amor, o verdadeiro amor, cobre multidões de pecado, diz a Bíblia. Não. O que foi que tu fez na terra, minha serva? Tu pregou a minha palavra? Ou tu tens vergonha de mim? Jesus diz que os que têm vergonha dele e da sua palavra, quando ele vir com os anjos numa grande glória, que todo mundo vai ver, ele vai ter vergonha daqueles que tiveram vergonha dele. Vai ter vergonha também. Tem vergonha de mim, eu vou ter vergonha dele. É pago na mesma moeda. Então nós não devemos ter vergonha do Evangelho, nem de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Devemos nesse tempo agora anunciar o Evangelho com toda a ousadia, com toda a firmeza, ajuntar para Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No meio da diversidade, do meio, sabe, de incredulidade, de soberba, da apostasia, o abandono, o pecado, etc. O pecado jaz à porta, está batendo na nossa porta. Não, meu irmão e minha irmã, eu temo a Deus, eu sei que Ele vai vir um dia. E nasceram a José 2 filhos antes que viesse o ano da fome. Ou seja, nasceram no ano 6, no ano 7, eu não sei. Foi antes da fome que nasceram. Que lhe deu a Zenate, filho de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras. Mas em toda a terra do Egito havia pão, porque Deus estava ali com o seu servo. Pô, estou passando fome, mas na casa do meu irmão tem pão, ele não passa fome. Sabe por quê? Porque ele é o servo de Deus. Porque ela é uma serva de Deus, uma mulher sábia, inteligente. Ela não desperdiça, ela não joga fora a comida, ela guarda. Estou passando necessidade, sabe por quê? Porque não é inteligente, porque não é um servo de Deus. Porque é uma mulher prudente. Ela guarda o pouco que ela ganha, ela guarda. E começaram a vir 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em toda a terra, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. Queremos pão, Faraó. Faraó, queremos pão.
Faraó disse a todos os egípcios: ide a José o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia, mantimento. E ele vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Ele abriu as prateleiras dele, estava cheio de mantimento. Ele foi começar a vender, vendeu tudo. Ele tinha muito que sobressaía, que acabou até o dinheiro dos egípcios. Acabou até o dinheiro dos egípcios. Os egípcios comprou comida, que acabou o dinheiro. Depois não tinha mais dinheiro. José, faltou o dinheiro, acabou o dinheiro. Aí e agora a gente vai fazer troca. O que vocês têm aí para trocar com pão? Aí eu tenho jumento, eu tenho boi, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então acabou o dinheiro, vamos trocar. Vocês me dão os animais e eu dou o trigo para vocês fazerem comida. Não tinha mais dinheiro, mas tinha pão. Eles queriam pão. Glória a Deus, que história maravilhosa. A história é muito maravilhosa. E é isso que a gente quer. A gente clama por Deus. Clama por Deus, que Deus... E Jesus é o pão que desceu do céu, que alimenta a nossa alma. Nós clamamos tanto por Jesus Cristo. Ele tem a palavra que alimenta a nossa alma. Porque, como eu já disse, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por tua boca governará todo o meu povo. Amém, glória a Deus. Que maravilha de Deus. E hoje é o tempo da graça. Estamos vivendo no tempo da graça. Mas essa porta vai se fechar quando o evangelho for pregado a todo mundo. Quem creu, creu. Quem não creu, segue-se o juízo. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome.